Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Em primeiro lugar, eu quero falar que se vocês gostarem, dê aquela curtida, compartilhem e venham debater. Vamos, escrevam sobre o assunto que está aqui em voga. Bom, em segundo lugar, eu quero pedir desculpas pelo áudio do outro vídeo e até vai me levar a revisitar o tema hoje, agora. E não se a partir do terço final do vídeo parece que não se ouvia muito bem. Então, não sei o que aconteceu, mas a vida é assim, né? Quando eu gravei, quando eu ouvi, estava tudo bem. Quando eu passei pra lá, não ficou bem. Vamos fazer o quê, né? Vamos falar de novo. É, o tema do vídeo é a decisão proferida no habeas corpus no Paraná, no caso do assassinato do ex-tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, no aniversário dele. Quando houve uma discussão, ele fez uma festa de aniversário com o tema do Partido dos Trabalhadores e teve uma discussão com uma outra policial penal, o ex-policial penal ele entrou e atirou nele. E ele desviveu. Bom, o que que... E por que que eu fiquei tão... A decisão do habeas corpus me moveu ao ponto de eu querer fazer um vídeo falando sobre isso. O relator do habeas corpus deu um voto, no voto dele, ele botou a culpa toda na pessoa, no falecido. Falou que era uma pessoa da pior estirpe, que se fosse ele teria trancado a ação penal. E era um absurdo o homicida estar sendo julgado. Basicamente foi isso. E ele disse isso com todas as letras, por- porque ele é de uma vertente teológica diferente do falecido. Vertente ideológica não pode justificar nada. Não pode. Eu não posso olhar para uma pessoa que seja uma vertente ideológica diferente da minha e justificar que essa pessoa cesse a existência dela. Não posso. Se a gente fizer isso, a gente está em guerra. E guerra, não tem muitas regras. Apesar da Convenção de Genebra, a gente sabe que na hora H, nada do que as pessoas colocaram como uma guerra moderna acontece. É matança, pura e simplesmente. E essa pessoa, esse relator, ao proferir esse julgamento, ele demonstrou duas coisas. Primeiro, que ele colocou a ideologia acima de absolutamente qualquer coisa. Segundo, que ele não está apto para julgar ninguém. Ele não é imparcial. A justiça tem que ser imparcial. Sempre. Tem que se ater à prova dos autos, tem que se ater à técnica, se ater ao que os advogados, que representam as partes, falam. Isso. A justiça é assim. E é assim para a gente colocar um pouco a emoção de lado. Mas ao fazer dessa forma, além dele não ter colocado emoção, ele demonstrou verdadeira ojeriza, né? Chamou, inclusive, o rapaz que estava comemorando seu aniversário de nefasto, sem conhecê-lo. E justificou que um pai que iria... A esposa dele, policial civil, estava grávida também, para ter o filho. Justificou que esse cara cessasse a existência dele. E quando você vê um operador do direito, é, quando eu falo operador, eu estou falando da pessoa que coordena o processo, aquele que dirige o processo. Faz isso, gente, ele comprova que ele não tem. Ele pode ter muita, muito conhecimento jurídico, mas ele não tem a empatia necessária para poder desenvolver bem a sua função. Ele adaptou o fato à realidade que ele queria que ele fizesse parte. Ele declarou que toda e qualquer pessoa igual, que pense igual aquela, a vítima, pode ir embora. Ele simplesmente fez isso. Isso é inadmissível. No Estado Democrático de Direito, isso não é admitido em hipótese alguma. Não podemos ser assim. Se nós fizermos isso dessa forma, a gente pode realmente colocar a humanidade dentro de um saquinho e jogar fora, porque é a prova de que ela não é mais humana.
ela não é tolerante, ela não nossa sociedade não é tolerante, nossa sociedade não é amistosa, nossa sociedade quer eliminar quem pensa diferente. E veja bem, quando eu falo em pensa diferente, não é um indivíduo sozinho que pensa diferente do resto da sociedade, não, tô falando de grupos. Isso não pode acontecer em qualquer tribunal, seja o Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho. Isso não pode acontecer no Tribunal Militar, não pode acontecer em lugar nenhum da Justiça. Isso não é direito. Então, a minha colocação é: quando você vai fazer o seu trabalho, você tem que abandonar a ideologia do seu trabalho. No caso, quando torna um processo, o seu trabalho é pacificar a relação entre duas pessoas e não justificar uma obscenidade realizada. Espero que o CNJ tome as medidas cabíveis e espero sinceramente que possa entender que pessoas assim não têm condições de apreciar nada, porque estão adaptando a realidade ao que eles pensam, não adaptando o pensamento deles à realidade. Então é isso, meu pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Como eu disse antes, curtam, compartilhem e vamos debater, porque conversar sempre é o melhor negócio. E sobre o último vídeo, eu desejei Feliz Natal para todos. E que o espírito natalino, e quando eu digo espírito natalino, eu digo aquele espírito de você passar um dia sendo uma pessoa boa, não seja hipócrita. Faça isso o ano inteiro e não do dia 24 ao dia 25. Um grande abraço, boa tarde e boa noite. Tchau, tchau.